Bem-vindo ao Smart Conversations. Meu nome é Silvio, eu lidero o time de marketing de Latam da unidade de negócios da Cinti para clientes Enterprise. O nosso podcast Smart Conversations ele tem diferentes formatos. Já trouxemos aqui clientes como o Consórcio Magalu e o Banco BV, que contaram como que foi a jornada de implementação do canal WhatsApp em suas organizações. Já falamos de SMS, de RCS e de outras tecnologias conversacionais. Mas hoje a gente vai trazer um tema super em alta, que é o ChatGPT, né? E para falar um pouco desse tema, hoje a gente tem uma super convidada, que é a Márcio Assano, que inclusive já teve o histórico de uma empresa de inteligência artificial. É isso mesmo, Márcio? Oi, Silvio. Obrigada aqui pelo convite para falar sobre esse tema que está realmente super hype, né? Todo mundo fala, meus amigos comentam, mas sim, eu fui CEO de uma empresa de inteligência artificial antes de trabalhar aqui na Cinti, e a gente executou vários projetos de AI, usando várias tecnologias, mas esse é um assunto e uma especialização que está evoluindo muito rápido, e eu acho que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial onde a base de dados deles é a internet, né? Ou seja, o ChatGPT ele não tem um contexto do relacionamento da pessoa com a empresa, né? Como que você vê isso como uma limitação de integração do ChatGPT ao contexto de uma organização, do contexto do cliente que ela trabalha? É interessante essa dúvida, porque a maioria das empresas entendem isso como uma limitação da técnica, e não é necessariamente uma limitação da técnica, porque o ChatGPT, como tecnologia, como a especialização do qual ele consegue responder aquelas respostas que parecem um humano do outro lado escrevendo super bem o conteúdo, ele está baseado somente ao conteúdo da internet. Isso é uma limitação da forma como ele foi construído, não uma limitação da tecnologia. É importante a gente enfatizar isso, porque a tecnologia permite usar bases diferentes e poderia eventualmente utilizar a base da própria empresa para que ela consiga fazer a resposta contextualizando o que a empresa gostaria que o ChatGPT ou a técnica respondesse. Acho que o ponto aqui é mais sobre o risco que a empresa quer correr sobre disponibilização desse conteúdo. E eu sempre enfatizo que isso é por hora, porque existem técnicas para você separar essa informação, separar instâncias, separar conteúdo, mas atualmente ainda o ChatGPT ele usa uma técnica que ele aprende com a base de dados, e o código de resposta disso, ela já incorporou o conteúdo disso. Então, a maioria dos riscos que a gente está falando é que as empresas têm receio de que aquele conteúdo que é dela, ou aquele conteúdo exato, que é sobre a propriedade intelectual dela, seja a partir daí respondida para outros setores, outras empresas concorrentes dela. Então, é muito mais sobre essa ótica do que a ótica da limitação da tecnologia. Não é uma limitação tecnológica, ela é mais com relação à forma como ela foi construída atualmente e não sobre a limitação de tecnologia. Legal. E a gente está vendo uma evolução muito rápida, né? Foi lançado o ChatGPT 3, agora a gente já tem a versão 4 e a gente sabe lá quando vão ter a 5 e a 6. E quando a gente fala dessa tecnologia, novas tecnologias, elas estão disponíveis para todas as organizações. E o diferencial competitivo vai ser para aqueles que saírem na frente, aqueles que experimentarem e conseguirem encaixar um modelo ChatGPT no seu negócio para gerar resultado. Então, como é que você acha, que caminho que as empresas que querem usar o ChatGPT como diferencial competitivo, qual que é o próximo passo? Essa evolução, né, que a gente está falando das técnicas GPT, GPT-3, 4, etc., ela tem um passo, né, um caminho de evolução. Por exemplo, é importante enfatizar o que o 4 tem em relação das versões anteriores. O 4 tem, por exemplo, o que não havia na versão anterior, se você lembra, ela é baseada muito em texto. Agora você consegue absorver a imagem.
Outro ponto, e aí talvez não seja muito comum para os usuários naturais, né, que testaram o ChatGPT, é a aplicação para fazer código. Sempre houve na versão anterior, você ir lá no ChatGPT e pedir para ele gerar um código para você. No ChatGPT 4, esse código é gerado com muito mais facilidade e com muito mais sofisticação. E acho que muita gente já ouviu ou leu notícias sobre isso. O ChatGPT 4 ele está passando por testes de várias universidades, em vários testes aí que são aplicados e trazendo um ranking, um score altíssimo que evidencia que ele sabe ter respostas mais precisas e consegue responder isso. Então, aí vem de encontro até alguns pontos, né, de questionamento sobre a aplicação do ChatGPT 4, né, em várias circunstâncias aí. Mas o que a gente vê muito de evolução do ChatGPT 4 é sobre especialização. Ele conseguir ser mais preciso em algumas respostas setorizadas já. Então, ele consegue entender que aquele contexto é sobre saúde ou sobre direito e conseguir responder isso de uma forma mais precisa. As empresas querem adotar isso, né? Obviamente, qual empresa não quer automatizar suas respostas ou substituir até humanos em algumas atividades, mas o ponto que eu sempre coloco é o cuidado, porque é uma tecnologia nova. Como qualquer tecnologia nova, você ainda tem que experimentar e avaliar como que essa tecnologia vai se comportar. Então, nesse sentido, a minha orientação é, se a empresa já tem um processo natural de um atendimento humano, por exemplo, utilizar o ChatGPT 4 como um assistente disso é algo muito simples, diminui o risco, por exemplo, de uma adoção, e você consegue colocar ele como algo para facilitar a atividade humana hoje. Então, imagina que você tenha um atendente que tenha que responder por texto as dúvidas ou as necessidades do consumidor. Eu não quero dividir a informação com o ChatGPT, mas eu quero melhorar a tradução ou a redação daquilo que eu estou escrevendo. Proporcionar, por exemplo, que eu não gostei daquela resposta, me dá uma resposta alternativa. Ou a resposta muito formal, dá para transformar isso numa resposta mais coloquial, para deixar aquele tom da conversa um pouco mais fluida naquela conversa. Tudo isso é possível com um clique. Então, é muito rápido, muito simples. E, de novo, como aqui eu enfatizei, o ChatGPT ele consegue gerar códigos. Imagina as pessoas que estão iniciando o processo de desenvolvimento de código e às vezes não saibam fazer um código. O ChatGPT ele auxilia nesse processo. Então, olha, eu quero gerar um código, por exemplo, tem vários experimentos que eu já fiz, como eu quero fazer um site de e-commerce em Java, por exemplo. Ele gera um código, exemplo, e você simplesmente pode iterar em cima deles. Então, as empresas já estão começando a adotar isso como uma forma de simplificar, acelerar o processo. E eu acredito que o primeiro passo nas empresas vai ser sempre sobre uma ótica em que exista ainda um humano e não 100% respondido pela tecnologia. Quer dizer, vai existir a necessidade de fazer o transbordo humano, mas a gente pode não só reduzir essa necessidade do transbordo, mas quando esse transbordo acontecer, ajudar o atendente, né, a interagir melhor com o cliente que está ali na ponta, né? Exatamente. Legal. Ô Márcia, e muitas das discussões que estão hoje relacionadas ao ChatGPT estão relacionadas do ponto de vista ético, se está dentro da lei e as restrições da LGPD. Como é que você vê isso como uma barreira para as empresas apostarem nessa tecnologia? Eu gosto muito desse tema porque eu sempre falo que a lei está muito atrasada com relação à tecnologia. A maioria das leis em vários países, ela ainda não consegue nem absorver o conceito de um código, de uma tecnologia, de qualquer coisa. A LGPD, por exemplo,
ela veio de encontro para auxiliar a proteção de dados, mas eu lembro porque eu participei muito de reuniões com advogados, contribuindo para a construção da Lei Geral de Proteção de Dados, e até o conceito do que é dado é complicado, né? O que é dado? O que é um dado sensível? O que é um dado público? Então, as leis ainda não conseguiram incorporar o conceito tecnológico. E no caso que a gente está falando aqui de inteligência artificial, isso vai além, porque a gente começa a esbarrar com a relação de quem é responsável por o quê. Quem fez o código, quem usa isso, que base de dados veio para fornecer aquela informação, quem aplica isso, quem é o responsável nessa cadeia inteira dessa construção. Então, imagina que a gente está falando ChatGPT exclusivamente. É a OpenAI que é responsável sobre isso, quem usou a tecnologia da OpenAI para fazer uma aplicação, quem é responsável por revender essa aplicação, pode ser, quem desenvolveu em cima daquilo, ou a empresa responsável pelo uso e resposta ao consumidor e talvez não tenha tido a acurácia, né, a preocupação daquela resposta. Então, tem uma cadeia inteira de preocupação sobre isso, e eu sempre falo que no mundo das aplicações de inteligência artificial, primeiro que não tem nada preciso, não tem nada certo, aquilo que você possa testar exaustivamente e garantir que aquela resposta seja aquela resposta. Não existe em modelos de inteligência artificial essa precisão que é possível ter. Então, como que a lei vai aplicar sobre uma coisa que é incerta? Ou quem é responsável sobre isso? E eu gosto muito que as pessoas que são leigas entender sobre esse tema, e é um teste muito, muito antigo que foi criado pelo MIT, que é o Model Machine. O que é o Model Machine? Ele é um site que o MIT criou para dar exemplo de como que é um treino de um modelo, um algoritmo de inteligência artificial. E ele faz o exemplo mostrando como se fosse um carro autônomo. Eu sou o programador fazendo isso. E eu estou colocando lá situações para treinar o carro autônomo, como que ele deve reagir. E ele coloca você em várias situações. Por exemplo, eu estou dirigindo o carro. Se eu for em frente, eu vou atropelar uma pessoa e essa pessoa vai morrer. Se eu for à direita, eu vou bater no muro e eu vou morrer. Qual que é a situação? O que você responderia? Né? E ele coloca isso em várias situações. Então, de um lado tem um cachorro, do outro uma família. Qual você escolhe? Sempre é uma opção que você tem que dar. E, no fundo, um treinamento de aprendizado de máquina utilizando inteligência artificial é justamente isso. Você faz um treino. Você coloca, até a própria OpenAI fala como que ela criou o ChatGPT a partir de vários treinos, né, a base de informação, e como ela treinou o modelo para responder o que deveria ser respondido. E nessas situações, quem está certo, quem está errado? Quem treinou? A tecnologia que está sendo disponibilizada ou não, e o impacto, imagino, que pode ser gerado sobre isso, que hoje a gente já está vendo carros autônomos circulando aí, mas quem é o responsável se houver um atropelamento, um acidente ou alguém ter uma situação fatal com essa tecnologia? Entendi. Quer dizer, então o caminho para a empresa, principalmente para as grandes organizações que têm limite, né, de riscos que elas podem correr, é iniciar por operações de menor risco para testar, que é um aprendizado, né? Acho que esse ano vai ser um ano de muito aprendizado, né? Seria começar pequeno. Eu sempre falo exatamente do paralelo do carro autônomo. Todo mundo sabe que o carro autônomo vai de ponto A para ponto B sozinho, sem a necessidade de nenhum humano. Mas hoje não existe carros autônomos sem um humano lá na direção. Já existem várias histórias interessantes sobre isso, pessoas que dormiram no carro, etc. Mas atualmente, para diminuir risco, existe sempre um humano lá na direção, para caso o carro execute um movimento incorreto, por exemplo, a pessoa que é o piloto ainda é o responsável.
e que vai ajustar a direção do carro e eliminar o autônomo do carro para conseguir colocar isso. Eu faço sempre o paralelo disso para as empresas. Elas querem adotar o ChatGPT? Ok. Ninguém sabe ainda, é uma tecnologia extremamente nova e a gente está falando ChatGPT, mas tem várias outras similares a ela. Ela foi lançada no final do ano passado. Qual que é o grau de teste que foi feito sobre isso? Ela está disponível justamente porque a empresa quer testar, iterar e ver como que ela se comporta. Então, se você quer fazer uma aplicação ChatGPT, pensa como se fosse um carro autônomo. Você precisa dar 100% do controle agora para a máquina, para a tecnologia. Coloca um humano ao lado dela e avalia como que ela tá, porque as aplicações são muito diversas. A gente não sabe ainda o que as empresas vão querer utilizar do ChatGPT. Então, o ideal é que você coloque isso como uma ferramenta complementar, avalie o grau de risco que está correndo, porque cada empresa tem um risco diferente, cada use case tem um risco diferente. Acompanha isso e se você se sente confortável com aquela situação, aquilo que a máquina está respondendo, você pode dar mais autonomia para a máquina e deixar a aplicação responder sem a necessidade humana. Mas hoje não considero que esse é o cenário. O cenário ainda é muito incerto, dado que o próprio ChatGPT responde a mesma pergunta 10 vezes respostas diferentes. Então, como é que você garante aquela resposta? Então, minha recomendação para todas as empresas é acompanhe. E se ela não quiser compartilhar as informações, usar aplicações que não precisem fazer esse compartilhamento de informação também, porque esse também é um ponto de atenção. Isso. Quando você fala, né, de outras ferramentas de inteligência artificial, a gente estava conversando antes, você falou do Ask Frank, né, que já é uma solução um pouco mais segura e testada, né? Conta um pouquinho aí de como é que isso pode ser um caminho para as empresas que ainda estão inseguras com o ChatGPT, mas existem umas outras alternativas. O Ask Frank, até para quem nunca ouviu falar, né, é uma ferramenta nossa da Cinti que usa AI para facilitar as perguntas e respostas mais comuns da empresa. E como que ela incorpora isso? Ela pega a base de dados da empresa, incorpora essa informação, então ela pode ser em texto ou o próprio site da empresa é uma fonte de informação ou uma base de dados disponibilizada por ela, incorpora isso e ela vira praticamente uma FAQ da empresa com perguntas e respostas. Qual que é o benefício disso? Aquilo está isolado, é só para aquela empresa, aquela base de informação não está sendo compartilhada com ninguém. E você pode usar a linguagem natural, que é a forma de você perguntar naturalmente, sem aqueles menus, etc. Então você pode escrever livremente e você vai ter a resposta de acordo. Outro benefício é que a empresa tem a garantia que a resposta é aquela que ela sugeriu. E não a ideia ou que o modelo do ChatGPT vai ter como resposta. Então, você tem uma garantia precisa. Isso é importante porque tem alguns setores que isso é um risco. Então, por exemplo, imagina uma indústria financeira, alguém perguntar, por exemplo, qual que é a aplicação financeira que eu devo fazer, qual investimento eu quero aplicar X tantos R$1.000, e o ChatGPT deu uma sugestão e a pessoa ser prejudicada por uma recomendação incorreta. Que não era uma recomendação oficial da instituição, Exatamente. Né? Então, quando a gente está nessa situação em que a gente tem riscos do que pode ser recomendado e tem que ser uma recomendação oficial da empresa, ou uma sugestão da empresa, o ideal é que você não use essa tecnologia e use tecnologias como a gente está comentando aqui, que ela garante que a resposta que seja dada é uma resposta recomendada pela empresa. Mas mesmo assim ela vai ter toda a sensação de que ela pode escrever naturalmente e responder de uma forma que não seja tão burocrática e com aquela resposta tão empresarial. Mas esse é o ponto. E ela vai ter o contexto do histórico do cliente também. Exatamente isso. Ela consegue ter o contexto, porque, de novo, é uma base preservada
preservada, não está sendo trocada contra as empresas. Se eu sou uma empresa, aquele dado eu tenho certeza que só está sendo compartilhado, nenhum consumidor meu ou as trocas de conversa que ocorreram com ele estão sendo divididas com outra empresa e que esse dado está sendo preservado. Legal. E Márcia, a gente atua em diversas verticais, né? E o ChatGPT, né, todas as indústrias, todo mundo quer saber como que vai utilizar. Como é que você vê as verticais que podem se acelerar mais esse processo de adoção? Eu acho que assim, as empresas que vão adotar mais rápido são aquelas empresas que hoje têm muito atendimento, então que precisam muito recursos de respostas muito rápidas e que precisam ter isso. E aí eu sempre falo que, por exemplo, aqui no Brasil, que tem alguns setores que você tem que responder muito rápido e tem que ter um serviço 24/7, o que onera muito as empresas, é muito caro esse serviço. Dentre elas, a gente está falando, por exemplo, o setor aéreo, né? Então, quando você tem um problema, por exemplo, com seu voo, alguma coisa, alguém tem que responder muito rápido isso. Setor financeiro é outro, e telco, que hoje virou um serviço de primeira necessidade. Esses setores hoje requerem um nível de atendimento altíssimo, resposta rápida, e um volume muito alto de atendimento para prestar esse tipo de serviço, porque se tornar serviços críticos que a gente fala. Então, esses serviços com certeza vão ser as empresas que vão mais buscar esse tipo de serviço, até porque ela precisa dar vazão a isso, otimizar o processo dela de atendimento e prestar um bom serviço também para os consumidores. A gente estava até em outro episódio falando do Brasil, como é que ele está à frente na utilização de tecnologias conversacionais. E você acha que isso, o Brasil também vai estar mais acelerado na incorporação do ChatGPT do que outras regiões, por essa vontade nossa de inovar, a gente ser mais dinâmico? Eu tenho absoluta certeza, tá? E aqui, assim, óbvio, não tem nenhuma informação oficial disso, mas a gente sabe que até quando a OpenAI lançou o ChatGPT, aqui o Brasil foi um dos países que mais adotou e mais rapidamente testou a tecnologia. Eu estive há 2 semanas, por exemplo, no México e perguntei, por exemplo, como que foi lá, se no México as pessoas estavam... Eles falaram, aqui a gente praticamente não fala sobre esse assunto, a gente sabe que existe, estamos testando. Mas eu acho que tem um pouco essa característica do que a gente já falou aqui em outro episódio. O brasileiro gosta de experimentar, isso é fato, tá? E assim, é reconhecido por muitas empresas como locais de lançamento, inovação. O brasileiro, ele é um pouco menos avesso a risco. Então, assim, eu posso experimentar aqui, por que não? Vamos testar aqui. Outro ponto é ideias criativas de aplicação. Então, tem muito esse ponto de, será que é possível isso? Por que não testarmos isso? E é curioso porque tem alguns setores que no mundo inteiro a gente considera mais restritivos ou que tem preocupação de uso de tecnologias novas, como bancos, e aqui, pelo contrário, a gente vê bancos super inovadores, arrojados, fazendo coisas muito diversas e novas. Então, tenho certeza que o Brasil vai ser protagonista disso, vai utilizar bastante essa tecnologia e vai estar na vanguarda também nessa tecnologia. Do ponto de vista prático, Márcia, você tem algum caso de utilização de ChatGPT já que você podia compartilhar? Tem vários. Quando a gente está falando de ChatGPT, tem muito esses casos de uso que já estão sendo aplicados, inclusive por nós, né, em nossos clientes, que é como um assistente de atendimento. Então, quando há um transbordo, ele ser um assistente para aplicar isso. Tem várias empresas, de fato, utilizando para suportar e apoiar as pessoas que estão desenvolvendo códigos. Mas a gente já está vendo casos como setores utilizando mais o ChatGPT para algumas funcionalidades. Por exemplo,
geração de contratos. Então, eu quero que alguém faça uma redação de um contrato de compra e venda de um produto A e migrar para o produto B, e eu não quero escrever toda a redação. Ele auxilia. Se alguém quiser experimentar isso, eu recomendo. Várias funções, por exemplo, como recomendação de produto, o que é necessário, eu preciso entender mais a especificidade de um produto, e às vezes até a empresa de e-commerce, por exemplo, não tem uma base de referência daquilo. Então, permitir que um consumidor fale quais são as especificações desse produto antes que eu compre. O que está acontecendo é que antes era a empresa que tinha que responder e ela tinha que ter essa resposta. Hoje o ChatGPT, ela já faz esse papel, porque ela tem uma base de conhecimento pública grande e que permite que ela suporte e responda essas questões. Entendi. Ô Márcia, vamos imaginar que eu sou um CEO e eu estou ouvindo esse podcast agora. Né? E eu quero tomar o próximo passo, eu não quero que minha empresa fique para trás. Eu quero ter o ChatGPT como um diferencial competitivo. Por onde eu devo começar? Quem que eu devo acionar aqui dentro da minha empresa para fazer a coisa acontecer? Depende da aplicação, né? Essa pergunta depende de várias coisas, né? Óbvio que tudo depende, mas se você é um CEO de empresa e que quer começar a fazer adoção disso, primeiro é observar quais são os use cases da sua empresa que você considera que podem ser aplicáveis a esse tipo de situação. Eu acho que 100% das empresas têm uma FAQ, 100% das empresas atualmente têm um atendimento de alguma forma, um canal de atendimento e possui isso. Eu recomendo novamente experimentar isso, como se fosse o caso do carro autônomo, pilotar, mas pilotar com atenção e acompanhar isso e avaliar se isso é uma aplicação realmente que gera valor para a empresa. Porque o ChatGPT também tem um custo. Então, você tem que começar a pensar e avaliar se o benefício dessa funcionalidade, que é uma conversa quase humana, que é uma linguagem muito bem elaborada e colocada, se isso justifica o benefício que a empresa vai gerar com isso. Porque naturalmente ainda é uma tecnologia adicional, porque hoje os chatbots, por exemplo, ela já faz boa parte do que é necessário para uma empresa. Adicionar mais uma camada de experiência e ter um custo sobre isso justifica o benefício que ela está gerando? Eu acho que não é para todos os casos. Eu acho que tem alguns casos que meramente uma resposta de um chatbot formal e preciso é mais do que suficiente. Então, em quais casos essa linguagem, essa comunicação quase humana é que vai agregar esse ponto? Mas isso é uma tendência. Eu vejo muito que as empresas e até a sociedade está buscando esse sentimento de que tem um humano do outro lado, até porque está tudo tão digitalizado, tanta tecnologia nesse sentido. Eu falo muito com meus amigos sobre esse tema e as pessoas estão buscando de novo o resgate do humano e esse lado humano na comunicação. Então, eu acho que a empresa tem que tomar bastante cuidado em quando, para quê, o que ela quer utilizar e vai depender muito caso a caso. Entendi. E dá para fazer isso com um time interno ou é melhor a empresa procurar um parceiro que já tem experiência na área? Depende do nível da empresa também. Existem empresas que já têm uma equipe especializada em inteligência artificial que domina isso. Sempre falo que isso é fundamental. Porque, de novo, o modelo não é preciso. Então, como que você vai entender a precisão dessa resposta? Precisa ter um especialista do outro lado que entenda. Hoje tem poucos profissionais especializados nisso. Até porque tudo que a gente está falando de inteligência artificial, as universidades que preparam, as pessoas que têm experiência nisso ainda é um grupo muito pequeno e seleto nas organizações. E nem toda empresa tem condição de ter uma equipe especializada em inteligência artificial dentro da companhia.
Então, nesses casos, sempre existirá um parceiro que possa apoiar. Outro benefício de ter um parceiro é que ele provavelmente já viu vários casos parecidos. Então, ele já vai dar o caminho das pedras, eliminar etapas, pular etapas e conseguir que você avance muito mais rápido nessa aplicação. Então, ter esse conhecimento e, às vezes, a própria empresa parceira vai te sugerir alguma coisa que você ainda nem pensou, porque já aconteceu isso com outros clientes. Então, ela vai te empurrar, ela vai te impulsionar a desenvolver mais rápido isso e vai proporcionar. Mas existem, como eu falei, empresas que têm um pool de gente especializada nisso e que talvez ela queira fazer isso solo e caminhar esse caminho. Mas eu acredito que 99% das empresas não é essa situação nem esse cenário. Então, ela vai precisar contar com um parceiro para fazer isso. Legal. Ô Márcia, eu acho que até para a gente finalizar, queria que você acessasse a sua bola de cristal aí e falasse assim, o que vem por aí no ChatGPT? É bem difícil porque o ChatGPT está avançando muito rápido, né? E, desde o lançamento dele há 3, 4 meses atrás, ele já evoluiu absurdo. Mas o que eu imagino que é super natural, porque a gente já vê de outras aplicações muito similares ao ChatGPT. Uma que provavelmente ele vai incorporar voz. Então, isso com certeza, isso não há dúvida que ele vai incorporar voz, porque é uma tecnologia relativamente simples. Tem várias aplicações, inclusive, que você pode usar o tom de voz diferente, usar sua voz para o modelo, usar sua voz para responder. Imagina uma empresa que queira usar a voz do presidente para sempre responder o cliente. É quase como o presidente respondendo. Então, assim, voz com certeza é uma. Vídeo, provavelmente também, e aí na sofisticação que a gente está falando de vídeo, a gente está falando também de, por exemplo, aquelas imagens criadas, né, para aquilo. Então é uma imagem assim, imagina, eu tenho a foto do Silvio, eu tenho a foto da Márcia, eu posso criar aqui a próximo nosso podcast, pode ser todo virtual fake, né, não é bem fake, é montado baseado na inteligência artificial. Então, tudo isso é possível. Tem várias aplicações, por exemplo, criando música, criando apresentações. Então, daqui para frente, imagina que você está querendo fazer um PowerPoint, está querendo fazer. Ele já faz tudo para você. Eu quero um PowerPoint que conte uma história sobre o ChatGPT e vá dizer como eu vender esse serviço para um CEO de uma empresa. Ele vai montar tudo isso. Existem também aplicações que eu considero que vão ser mais comuns, que são especializados, mas aí eu acredito que empresas especializadas naquele setor vão usar o ChatGPT e se especializar em responder. Então, por exemplo, modelos criados somente para direito, ou para saúde, ou para questões financeiras, setorizados, para desenvolver aplicações de ChatGPT mais focado, mas eu não acho que vai ser o ChatGPT, alguém usando o ChatGPT para desenvolver tecnologias mais focadas em determinados segmentos, determinados setores, e proporcionando serviços mais prontos para as empresas utilizarem e não começarem desde o início essa jornada. Então, isso eu visualizo. Eu imagino futuramente que vai ser até difícil reconhecer quando que é humano, quando que é a máquina falando, que incorpore até sentimentos. E eu sempre lembro daquele filme Her, lá atrás, né, que o personagem lá daquele filme se apaixona pela máquina. Então, assim, o limite que a gente está vendo é um limite já quase impossível. Assim, a ficção já se tornou realidade e eu acredito que está cada vez mais difícil a gente prever o que vai acontecer, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Márcia, então queria te agradecer demais a sua presença e espero revê-la em breve aqui. Com certeza, pode contar comigo. Obrigada, Silvio. Um abraço, gente. Um abraço. E até o próximo episódio do Smart Conversations. Grande abraço, pessoal.